A graça e a paz a todos. Aqui é o pastor Valmir Vieira e espero encontrar vocês em paz, com o coração quebrantado para ouvir a palavra de Deus. Eu quero iniciar fazendo uma pergunta. Você consegue ser cristão? Você consegue entender o que é uma vida cristã? Você consegue entender o que é realmente amar o próximo? Você consegue entender o que é ter compaixão? Você consegue enxergar o outro como seu irmão, mesmo que ele seja de outra denominação? Ou melhor, o irmão ou a irmã que saiu da sua igreja, a qual você é membro, você continua reconhecendo essas pessoas como um irmão ou uma irmã em Cristo? Ela estando não mais na sua igreja, ela estando em uma outra denominação. Você ajudaria essa pessoa que saiu da sua igreja, a qual você é membro, que pertence há tanto tempo, e ela foi para uma outra igreja. No entanto, de repente, essa pessoa precisa de você. Você ajudaria essa pessoa porque ela está em outra igreja? Será que você vai entender que Jesus não deixou nenhuma denominação, porque ele nos deu a palavra? Será que você vai entender que Jesus é a palavra? Sabe, ter compaixão, ter amor ao próximo, é saber perdoar, saber entender que as pessoas erram, mas elas precisam de perdão e precisam de arrependimento. Lógico que ela não pode se manter no erro, mas ela precisa do seu perdão, para que ela mesma também possa se perdoar. E Paulo, ele escreve uma epístola a Filemon, que vai falar sobre um escravo Onésimo, que cometeu um erro com Filemon, mas ele nos mostra o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo. Sabe, ele é compaixão de Jesus. E a palavra diz assim a partir do versículo 8: Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu vou envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que a recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como um irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o, mas se fosse a mim mesmo, como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez ou te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo e pagarei para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor esse benefício. Reanima meu coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que eu estou pedindo. Amém? Essas palavras, ele fala de um homem chamado Filemon, um cristão rico e dono de escravos. Nessa época havia essa cultura de você ter escravos, tá? Então não vamos questionar o fator escravidão nesse momento. Mas quando Paulo ele relata, ele faz essa epístola para Filemon, ele está falando sobre Onésimo, que tinha fugido para Roma, né? Pois
Aparentemente, ele danificou ou roubou a propriedade de Filemão. Porque, de acordo com as leis de Roma, os escravos fugitivos passavam por severas punições e até podia ser condenado à morte. Mas Paulo, ele intercede por Onésimo. Expressou total confiança de que a fé e o amor de Filemão, por ser um cristão, resultariam em uma restauração. Paulo tinha certeza que Filemão iria abraçar livremente o fugitivo. Porque Onésimo, ele era um homem restaurado. Então ele ia abraçar Onésimo como um irmão em Cristo. Porque quando você conhece a verdade, ela te liberta totalmente. Ela libertou tanto Filemão quanto Onésimo. Ambos estavam libertos pelo amor fraterno de Jesus Cristo. Esse amor fraternal, ele exige a graça e a misericórdia. Onésimo estava convertido, pois encontrou Jesus. E Onésimo era uma nova criatura. Preste atenção, só com o exemplo, grave isso, que só com o exemplo de Jesus, do perdão através da cruz, somos capazes de superar nossas dores, nossos erros e nos reconciliarmos com os nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Perdoar o próximo. Você consegue perdoar e amar aquele irmão, aquela irmã que um dia te fez mal? Você consegue gerar esse perdão? Você consegue ajudar o próximo, mesmo que ele não tenha nada para te dar? Nada, ele não tem nada para te devolver, mas eu preciso ajudar, eu vou ajudar, mas essa pessoa não tem como te retribuir em absolutamente nada. Você consegue? Consegue entender que Jesus morreu pelos pecadores? Você consegue agora sair do seu título, o qual te dão tanta honra, e começar a servir? Sim, servir com amor. Sair desse título. Jesus deixou 5 ministérios. Uns para apóstolos, outros para evangelistas, profetas, pastores e mestres. E muita gente se apoia no seu próprio ministério para ser servido. Ser totalmente servido. Sendo que o próprio Jesus nos deixa um grande exemplo quando ele serve, quando ele está ali na ceia e ele vai e lava os pés dos discípulos. Daqueles apóstolos que são os que são enviados para fazer a obra. Diferente de muitos que estão sentados em seus tronos, ordenando que os outros façam e ele seja servido. Nós temos que servir. Jesus lavou os pés, inclusive, daquele que entregou ele, que traiu ele, daquele outro que negou e todos os outros que fugiram. Ele ficou só. Ele lavou os pés. Ele não tinha nada para receber. Você seria capaz de fazer isso, de lavar os pés daquele que não tem nada para lhe dar? No livro de Lucas, Jesus ele fala sobre o bom samaritano. E no capítulo 10, ele diz assim: Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretá-las? A isso ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondesse corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo:
Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho. E colocando-o sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo assim: Cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 se parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai, e procede tu de igual modo. Um sacerdote e um levita. Quantas vezes nós estamos em lugares onde temos sacerdotes, líderes, e não conseguimos ter um apoio? Amados, a igreja precisa mudar. A igreja precisa ficar de joelho. A igreja precisa ter um olhar cristocêntrico para poder olhar o próximo. A comunhão é você ver Cristo no próximo. Ah, pastor, mas eu não consigo ver o Cristo no próximo. Ensine para ele a palavra. Ensine ele a praticar, que você vai ver Cristo nessa pessoa. Nós precisamos ter uma mudança de mentalidade. Sabe, o sacerdote, ele viu aquele homem caído, precisando de ajuda. Ele passou longe e falou: não, eu sou um sacerdote. Eu não posso mexer com isso. Um levita também passa ali e passa de largo. A palavra fala assim: passou de largo também. Eu sou levita. Não. Você tem que estar ajudando. Você foi feito para servir. Por isso que nós temos que aprender a adorar a Deus, para ficar parecido com Ele. Quando você ama Jesus, você obedece. E quando você realmente obedece, você está amando a Ele. E você vai ficar parecido com Ele. E não parecido com o sacerdote e não com o levita. E esse homem samaritano, ou um improvável, foi que foi lá e ajudou. Cuidou de uma pessoa desconhecida. Uma pessoa que talvez ele nunca mais ia ver na vida, não ia ter mais retorno de nada. Mas ele ajudou. O que muitas vezes me deixa triste é saber quantos pastores não ligam muito para suas ovelhas. Eles ligam para números e números e números e números. Eu quero uma igreja numerosa. Esses dias atrás, uma pessoa veio conversar comigo, falando de um casal que estava em crise, querendo se separar. Eu falei: poxa, mas eles não estão numa igreja tal? Sim, estão. O pastor sabe do que está acontecendo com ele? Sim, sabe. E o pastor foi na casa deles conversar com ele, a esposa, para conversar com esse casal, para ver se tinha como reconciliar, mostrar a palavra, gerar perdão entre ambos. E a pessoa falou assim: não, ele não foi e provavelmente não vai. Amados, não é isso que Jesus nos deixou. A palavra, ela mostra exatamente isso que o bom samaritano aqui, esse samaritano fez. Ele foi lá e ajudou. Em Mateus, Jesus, ele separa a ovelha dos bodes. E diz assim: eu estava com frio, desse
o que vestir. Eu estava preso, foi me visitar. Eu estava doente, fosse me visitar também. Estava com fome, me desse o que comer. É isso que nós temos que fazer. Faça as coisas para o próximo. Se todo mundo tivesse essa mentalidade e praticasse, não haveria fome no mundo. Mas as pessoas estão nos seus altares. As pessoas estão dentro de um padrão que elas querem ser servidas. Elas estão dentro de um padrão onde ela olha o tamanho do templo, o carro que aquele pastor tem, que aquele apóstolo tem, aquele, sabe, que carro, que casa, onde ele mora, esse é bem-sucedido. Não, não se trata mais disso não. As pessoas têm que acordar para isso. Elas precisam entender que o nosso exemplo, o nosso modelo é Jesus. É Jesus. Eu não prego pobreza, mas eu prego coerência. Não façam de Jesus um produto. Não se enriqueça com um produto chamado Jesus atrás de um púlpito. Mas procure ser cristão de verdade. Você consegue realmente ser cristão? Você sabe o que é ser cristão? Será que você vai realmente entender o que é o próximo? O que é ajudar o próximo? Consegue ter compaixão? Você consegue ser aquele improvável que vai ajudar muitos? Então comece a partir de hoje a olhar para o próximo. Ele está bem perto de você. Muitos são invisíveis na rua. Muitos são invisíveis até dentro da sua igreja. Mas comece a olhar com o olhar de Jesus. Eu quero orar agora especificamente para as igrejas. Que as igrejas comecem a entender o que é a palavra e liberar, ensinar, exortar sobre a palavra. Líderes, pastores, em geral, homens e mulheres de Deus. Que a igreja se converta, que a igreja se ajoelhe, que a igreja não faça um produto, mas que a igreja pregue a palavra de Deus. Senhor, a essa pessoa que está nos ouvindo, que ele entenda que só o Senhor é Deus, que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, Jesus é vida, Jesus é tudo. Que ele entenda isso, que ele precisa e necessita de Jesus na vida dele. Então você que está me ouvindo, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, que você entregue agora totalmente a sua vida para Ele. Para que a sua vida se transforme, assim como eu comecei a falar de Onésimo, um homem pecador que mudou completamente a vida dele quando entregou a vida para Jesus. Entregue agora a sua vida e seja uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher. E você tenha a mente de Cristo, que você tenha o olhar de Cristo, que você consiga realmente ser um cristão. E que Deus abençoe você que está se convertendo agora. Que Deus abençoe você que está ouvindo essa palavra. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe a sua forma de viver. Que Deus abençoe tudo que você tem, o seu trabalho. Que haja bênção sem medida sobre a sua vida. A sua saúde seja abençoada. Você que está enfermo, receba agora, nesse exato momento, receba vindo dos céus a sua cura, em nome de Jesus. Amém.